Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Respostas Divinas. O meu nome é Wellington e... eu sou a Cris. Muito bem, nós estamos hoje junto aqui, no canal Respostas Divinas. Então, não vou falar sobre o tema de hoje, eu vou dizer apenas, roda a vinheta. E o tema nosso de hoje é um tema que nós já apresentamos vários. Hoje é o tema ditado popular e parte 5. Esse ditado popular, Cris, é um ditado que muitas pessoas têm solicitado para nós continuarmos gravando vídeo acerca do tema, que é muito interessante, né? É verdade, o pessoal tem gostado bastante, tem pedido bastante para a gente continuar com esse tema ditados populares. E nós iremos falar sobre o ditado popular, Cris. Nós iremos falar e também explicar, porque tem esse ditado de hoje, eles têm alguma origem bíblico, né? As pessoas, de alguma forma, eles tiraram o versículo bíblico e assim criaram todo esse ditado que nós iremos falar hoje, né? Então, o primeiro ditado que nós iremos falar é um ditado também muito conhecido, principalmente aqui no Brasil, porque nem todo ditado, Cris, é conhecido em todos os lugares, né? É verdade. E esse daqui é conhecido muito no Brasil e você vai lembrar. Então, o ditado é chutar o pau da barraca. Já ouviu, Cris? Já, muitas vezes. De vez em quando eu chuto o pau da barraca. Tem gente que fala assim, vou chutar o pau da barraca, né? Mas você sabe de onde surgiu essa ideia de chutar o pau da barraca? Você sabe? Bom, saber de onde, na verdade, eu não sei, mas eu sei que é alguém querendo derrubar alguma casa. Mas esse ditado popular, realmente as pessoas tiraram da Bíblia, lá de Marcos capítulo 11, versículo 15, quando aconteceu um evento interessante lá com Jesus. Jesus chegou na igreja, no templo. Quando ele chegou ali no templo, ele viu as pessoas fazendo a casa de Deus de comércio. Tinha barraquinha dentro da igreja, pessoas vendendo pombo e também estavam usando também como casa de câmbio, trocando dinheiro e moeda da época, né? Fazendo a casa de Deus de comércio. De comércio. Vamos dizer assim. Exatamente. Aí Jesus chegou, não gostou, sabe o que Jesus fez? Chutou o pau da barraca. Chutou o pau da barraca. Jesus pegou, fez um chicote, né? E saiu chicoteando todo mundo. E Jesus disse o seguinte: olha, a casa do meu pai é casa de oração. E vocês estão transformando em covis de ladrões. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 15. Então, literalmente, se fosse hoje, diria assim: Jesus chutou o pau da barraca, né? É verdade. Então, veio de lá. Vamos agora para o outro ditado popular, vocês também conhecem. Qual é o ditado popular, Cris? Espírito de porco. Tem que falar assim, você tem espírito de porco? Tem, gente. Que espírito? A pessoa por que faz isso? Olha, eu não sei o que veio à minha mente agora, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas de repente, espírito de porco, será que de repente é porque a pessoa não gosta de tomar banho? Eu acho que tem alguma coisa envolvendo sujeira, falta de higiene, né? Pode ser. Fulano, você tem um espírito de porco. Da onde veio esse ditado popular, espírito do porco, né? Espírito de porco, ele veio lá do Novo Testamento, em Lucas capítulo 8, versículo 27, quando Jesus chegou em uma determinada cidade, Cris, encontrou um homem possesso, cheio de demônios. E quando Jesus chegou ali, os demônios disseram assim, deixa que nós entremos nesses porcos. Tinha muitos porcos por ali. E aqueles espíritos demônios não eram só não. Eram muitos demônios em uma pessoa só. E os porcos se precipitaram, pularam de um espenhadeiro e morreram. Daí veio essa ideia, coitado, não tem nada a ver. O espírito nem do porco era, né? Nem do porco é. Os porcos, coitados, foram lançados lá no precipício, se jogaram no precipício e acabaram pagando o pato. Pagar pato. Pagar, não tá aqui não, mas pagar pato é um ditado popular também. Mas aí é o seguinte... Mas vamos comentar ele no final do vídeo, né? Porque eu não botei isso aqui pra gente comentar. Mas ela falou de um ditado popular que é pagando o pato, né? Você sabe o que significa pagar o pato? Por que surgiu essa história de, você vai pagar o pato? Ele vai estar falando no final. Não adianta, não acelere o vídeo não, tá, gente? Não. Tem outro ditado interessante aqui. Falar nisso, gente, se vocês não são inscritos, então se inscreve no nosso canal, né? Olha, deixa um like, faça comentário. Agora eu quero largar para vocês o seguinte:
Se vocês têm algum ditado, né, popular que a gente não saiba, faça um comentário aí, coloque assim, eu quero que vocês falem, porque vai ter outros ditados populares. Aí você vai escrever aí embaixo aí, e dizendo, ó, eu quero que fale sobre tal ditado popular, e explica, né? Então tá aí, espírito de porco foi retirado da Bíblia, baseado em Lucas, capítulo 8, versículo 27. E aí, gostou, Cris? Gostei, amei. Tá. Então vamos agora para o próximo ditado popular. Iremos explicar também para vocês. Pensando na morte da bezerra. Né? Já viu? De vez em quando eu me pego pensando na morte da bezerra. Tem gente que fica parado assim, parado no tempo, Cris. Alguém vai assim, que é isso, rapaz? Tá pensando na morte da bezerra. Mas de onde veio esse ditado? Todos os ditados que nós estamos falando agora, Cris, tem fundamento bíblico, não é versículo bíblico, né? Mas alguém de alguma forma tirou esse versículo da Bíblia. Olha, de acordo com esse ditado veio lá da Bíblia, do Velho Testamento, dizendo que Absalão, olha que eu li na Bíblia, mas não tem nada disso na Bíblia, não tem nenhum versículo que fale sobre esse assunto. Nem lá no Velho Testamento, de acordo com os fundamentos aqui, falaram que Absalão, ele sempre fazia sacrifício, naquela época era comum fazer sacrifício de animais, de bezerro, né? Sacrifício a Deus. Então Absalão era um grande rei, ele não tinha boi para fazer esse sacrifício. Agora, um rei não tem um boi para fazer um sacrifício, né? Aí, de acordo com o comentário, Absalão pegou o único filho, o único bezerro do filho dele, que o filho dele gostava muito desse bezerro, e matou, fez sacrifício. Aí a história diz que enquanto estava fazendo o sacrifício lá na beira, lá no altar, o filho de Absalão nunca mais saiu ali do altar, e ali todo triste assim, ó, pensando na morte da bezerra. Entendi. Interessante, né? Matar, de acordo com a história, né? Aqui fala que mataram o bezerro do filho de Absalão. E o filho de Absalão, mesmo que depois terminou, né, todo aquele sacrifício, não tinha mais nada, mas o garoto não saiu dali. Ficou ali pensativo, do altar, né, e pensando, todo triste assim, ó, pensando na morte da bezerra. De repente seria um bezerro, né, que ele gostava muito. De estimação? De estimação, era muito apegado, e ele ficou ali, né, sofrendo, pensando na morte da bezerra. Tá vendo como tudo tem fundamento, nada é por acaso, nada, né? É por acaso. De algum lugar alguém tirou alguma coisa para fazer esse ditado. E aqui nós estamos trabalhando só como os ditados que têm origem. Não é versículo bíblico, não. E tem até ditado aqui que não tem nada a ver com a Bíblia, mas a turma baseia na Bíblia de algum acontecimento para formar ditado popular. De Absalão, realmente eu não encontrei na Bíblia esse fato, não. Né, Cris? Sim. Bom, o próximo ditado popular é qual, Cris? Atirar a primeira pedra. Atirar a primeira pedra, né? Só que não seria esse não, agora não. Seria... tá! Mas eu não estou conseguindo ver ali o que significa aquilo lá. Vamos então para atirar a primeira pedra. Tá. Gente, esse atirar a primeira pedra também tem base bíblica. Isso aí é um ditado bem próximo mesmo, tá? Bem ligado com o versículo, tá? Que é João capítulo 8, versículo 7, quando Jesus pegou uma mulher em prostituição, em adultério, então todo mundo queria apedrejar, era costume da época apedrejar a mulher que é presa em adultério. Olha, mas por que não prendeu o homem, não pegou o homem também? Ela não estava sozinha. Aí o que acontece? Aí eles chegaram para Jesus, aquela multidão, todo mundo com pedra na mão para meter pedra na mulher. Então chegaram para Jesus e disseram: Jesus, mas eles fizeram essa pergunta para poder incriminá-lo de alguma forma, pegar em alguma para poder destruir o ministério de Jesus. Então aquelas pessoas chegaram e falaram: Jesus, olha, a lei diz que toda mulher que for pego em adultério tem que ser apedrejado. Jesus, de cabeça baixa, escrevendo na terra, ele disse o quê? Cris? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí Jesus falou isso, todo mundo, ele estava de cabeça baixa, escrevendo com o dedo da terra.
Sabe o que aconteceu? Quando Jesus olhou assim, não viu ninguém, todo mundo tinha ido embora, né? Significa que todo mundo tem seus pecados. Seus pecados. Aí Jesus perguntou à mulher, cadê os teus acusadores? Olha, todo mundo foi embora, todo mundo tinha pecado, então tem esse ditado aí, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A falar nisso, tem outro ditado interessante também, um ditado, só que não vou falar esse ditado diretamente agora, mas tem quem tem telhado de vidro... Quem tem telha de vidro não atira... Quem tem telhado de vidro não atira pedra em ninguém. Né? Acho que é por esse caminho aí. Quem tem telhado de vidro não atira pedra em ninguém. Tem um ditado popular, mas não está na Bíblia, não. O que nós falamos agora é o seguinte: quem não tem pecado que atira a primeira pedra. E o próximo ditado, Cris? Imita formiga, viverás sem fadiga. Nunca ouvi falar desse ditado. E vai. Tem um ditado aqui que imita a formiga e viverás sem fadiga. Isso aí é mais pra gente muito antigo, eu acho, né? Deve ser bem antigo, porque eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, né? Não. Mas esse ditado também está de alguma forma atrelado com o texto bíblico. Isso aí está em Provérbios capítulo 6, versículo 6. Gente, presta atenção. Eu não estou dizendo que está na Bíblia, não. Estou falando que está lá na Bíblia. Não é um versículo bíblico. É um ditado que alguém tirou de um texto bíblico e criou o ditado, mas não é literalmente, tá? Então, lá em Provérbios capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: olha, vai ter como a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Olha, a Bíblia fala que a formiga tem uma lição para nos ensinar, porque tem pessoas que cruzam os braços, né? Muito preguiçosas. E pensam que Deus vai... Né? Porque as formigas, elas são muito trabalhadeiras, e trabalham demais. Muito organizadas também. Organizadíssimas. Você já viu? Se a formiga estiver caminhando... Se a gente passar um dedo na frente... Ela vira curva, assim. Ela vira curva. Muito organizada, muito certinho. Igual eu. Me sinto uma formiga. Só não tem vitalidade que tem a gente. Não é igual eu. Cadê uma coisa virar curva? Então, as pessoas cruzam os braços e fica esperando por Deus. Gente, o que eu falei lá anteriormente? Deus não vai descer nada assim do céu, não. Deus até pode, tá? Mas não vai fazer, não. O que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Com certeza, cada um tem que fazer a sua parte. Deus faz a parte dele, aquilo que a gente não pode fazer. Aquilo que a gente pode fazer, Deus não vai fazer. Então se espelhe em quem? Na formiga. Na formiga. Imita a formiga e viverás sem fadiga. Né? Viverá do sol do seu rosto, não ficará fadigado que está faltando as coisas, né? Muito bem, agora já falamos de vários ditados, agora vamos um ditado, agora vamos ver se você vai acertar esse ditado, vamos ver se vocês acertam. Rua da Amargura, é um ditado popular, o que vocês acham, Cris? A gente sempre vê, né? Fulano tá na Rua da Amargura. Continua assim, você vai ficar na Rua da Amargura. Na Rua da Amargura. Mas a Rua da Amargura, gente, é aquela via dolorosa, que está lá em João capítulo 19, versículo 17, quando Jesus estava caminhando, carregando aquela cruz, para chegar até o monte que ele seria crucificado, chamado Monte da Caveira, ou também o Gólgota, né? Então Jesus naquela rua, caminhando ali, então aquele nome é chamado até hoje da Rua da Amargura, né? Rua da Amargura, mas lá tem outro nome lá que se fala, Via Dolorosa, né? Muito bem, Via Dolorosa, esse nome é usado até hoje. Lá, né? Tem uma música, né, que fala... Tem Via Dolorosa? Tem, pelas vias dolorosas. Seria a Rua da Amargura, Sim, né? Rua da Amargura. Então, gente, esse texto está ligado a isso, tá? É aquele trecho que Jesus caminhou com a cruz nas costas, chamado, ditado que foi criado, dizendo o quê? Rua da Amargura. Rua da Amargura. Cuidado, gente, você vai parar na Rua da Amargura, não sei o que, tá? É assim. Vamos aí para agora esse aí é super interessante. Muita gente fala, muita gente usa esse ditado popular. Qual o ditado? Onde Judas perdeu as botas. Onde Judas
perdeu as botas. O que você acha? Olha, quando a gente ouve esse ditado popular, a gente sempre lembra de algum lugar, de alguma coisa que seja um lugar muito longe. Ah, você vai aonde? Aonde que é a sua casa? Ah, a sua casa é lá onde Judas perdeu as botas, né? Quer dizer, nossa, sua casa é muito longe. Bom, eu penso assim. Olha só, gente, esse ditado popular, eu falei com o Cris, ó, eu vou falar sobre ditados populares, mas não vou ler para você. Ela nem sabe, não. Não sei, eu nem sei. Vai ser, porque isso é... Aí ele não falou nada comigo, não me preparou para nada. Não li, não falei, falei assim, ó, eu vou falar na hora, porque estou pegando ela de surpresa para poder ela não pesquisar, né? Então, fica mais interessante. Onde Judas perdeu as botas, né? De acordo com esse ditado popular, as pessoas que criaram esse ditado tirou lá onde Judas se enforcou, mas só que eles explicaram aí de uma maneira, tem nada a ver. Eles falaram, sabe o quê? Que quando Judas ele foi se enforcar, os soldados romanos encontraram Judas enforcado, mas sem as botas. Vocês sabem que Judas, ele recebeu um dinheiro, 30 moedas de pratas, para entregar Jesus, para dedurar Jesus. Sabe o que Judas fez com esse dinheiro? Judas, depois que traiu Jesus, ele se arrependeu, ficou remorciado, ele voltou lá no templo, onde os sacerdotes pagaram ele, jogou o dinheiro assim para dentro da igreja, e sabe o que aconteceu? Ele devolveu o dinheiro praticamente. Não quis mais. Não quis esse dinheiro. E aí aquelas pessoas, aqueles sacerdotes, falou assim, ó, esse dinheiro é dinheiro de sangue, então não é isso que a gente bote nos cofres da igreja, o sacerdote falou. Então vamos pegar esse dinheiro e comprar um campo chamado Acéldama, que significa campo do sangue, significa isso. Só que de acordo com essa ditado popular aqui, que tem nada a ver com a Bíblia, disseram que os soldados romanos chegaram onde encontraram Judas enforcado, encontrou Judas sem as botas. Sabe o que os soldados fizeram, Cris? Não. Foi procurar no bolso de Judas esse dinheiro. Foi procurar no bolso de Judas esse dinheiro. Ele não sabia que Judas tinha devolvido. Aí quando ele, como não achou o dinheiro, falou, sabe o quê? Não. Vamos procurar as botas de Judas. Vamos ver onde Judas perdeu as botas, porque o dinheiro pode estar lá dentro. Tá vendo? Nada a ver, Interessante também. Interessante. Mas tem nada a ver. O homem estava sem bota, né? Juntos. Já que procurou, não achou, tá faltando a bota. Vamos procurar a bota para Vamos ver onde Judas perdeu essas botas, que o Judas está lá dentro. Faz sentido. Cada coisa, né? Mas não tá na Bíblia, né? É interessante, né? Agora, esse aqui é facílimo. O ditado popular agora é lavar as mãos. E aí? A gente sempre vê, de vez em quando eu falo isso aqui em casa, ó. Wellington, lavei as minhas mãos, agora é com você. Tem nada com isso, o problema é seu. Nada com isso. O problema é seu. Tô lavando as mãos. Criança fez bagunça, chamei a atenção, não quero saber dela, com você, tô lavando as mãos. Mas isso aconteceu literalmente. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 24, quando, diante do julgamento de Jesus, as pessoas estavam dizendo, crucifique, tá? E aquele Pilatos, ele não queria, ele gostava de Jesus e ele não queria crucificar. Tanto é que ele não queria crucificar Jesus, que ele lembrou do costume da época, que no período da Páscoa teria que soltar um mercenário, tinha que soltar um bandido. Foi lá, pegou Barrabás e apresentou. A quem que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Aí o povo diz, crucifica Jesus. Sabe o que Pilatos fez? Gente, é vocês que estão escolhendo. São vocês. Eu lavo as mãos. Não quero nada, não quero que Deus me cobre, não. Quero nem saber, quero me envolver. Não quero me envolver, é vocês com Deus. Né? Porque ele sabia que Jesus era inocente. Tá? Veio de lá esse ditado popular. O outro ditado popular nos fala sobre a carne é fraca. Esse ditado popular está diretamente ligado lá em Marcos, no capítulo 14, 38, que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É fraca. Aí não tem por onde escapar, né? Esse ditado popular é parte de um texto bíblico que diz:
a carne é fraca. Na verdade, existem muitas pessoas que aproveitam desse versículo bíblico aí, pra quê? Porque às vezes quando comete algum tipo de pecado, que às vezes até pode ser evitado, a pessoa depois vai e fala assim, mas a carne é fraca. A carne é fraca, mas o versículo diz também o quê? Que o espírito é forte. É verdade. Tá aí, gente, então chegamos mais uma vez, né? O final de... Mais um ditado popular. Mais um ditado popular. E nós, hoje com a presença de Cris... Dá uma visitinha lá, faz uma visitinha lá. É só vocês digitarem aí no YouTube, canal da Cris, que vocês vão me encontrar lá. E se inscreva lá e ative o sininho das notificações para quando eu postar vídeos novos, o YouTube logo te notificar que eu postei vídeos. E nesse canal aqui também, se você não é inscrito aqui no canal Respostas Divinas, aproveita agora, já se inscreva, deixe seu like, compartilha esse vídeo aqui, esse canal, esse vídeo para os seus amigos. Compartilhe no Facebook, no Instagram, que vai ser uma bênção na vida de vocês, eu tenho certeza. Tá bom, gente, então chegamos no final. Então, tchau, gente!